Os Ratos nas Paredes, 1924, por H.P. Lovecraft. Em 16 de julho de 1923, mudei-me para Exham Priory, depois que o último operário terminou seus trabalhos. A restauração tinha sido uma tarefa estupenda, pois pouco restava da construção abandonada, exceto uma ruína semelhante a uma concha. Mas como havia sido a sede de meus ancestrais, não deixei que nenhuma despesa me impedisse. O lugar não era habitado desde o reinado de Jaime I, quando uma tragédia de natureza intensamente hedionda, embora amplamente inexplicada, havia derrubado o mestre, 5 de seus filhos e vários servos, e expulsado sob uma nuvem de suspeita e terror o terceiro filho, meu progenitor linear e o único sobrevivente da linha aborrecida. Com este único herdeiro denunciado como um assassino, a propriedade reverteu a coroa. Nem o acusado fez qualquer tentativa de se desculpar ou recuperar sua propriedade. Abalado por algum horror maior do que o da consciência ou da lei, e expressando apenas um desejo frenético de excluir o antigo edifício de sua vista e memória, Walter de la Poer, 11º Barão Exham, fugiu para a Virgínia e ali fundou a família que no século seguinte se tornou conhecida como de la Poer. Exham Priory permaneceu desocupado, embora mais tarde alocado às propriedades da família Norris, e muito estudado por causa de sua arquitetura peculiarmente composta. Uma arquitetura envolvendo torres góticas apoiadas em uma subestrutura saxônica ou românica, cuja fundação, por sua vez, era de uma ordem ainda mais antiga, ou mistura de ordens, romana, e até druídica ou nativa Cymric, se as lendas falarem a verdade. Esta fundação era uma coisa muito singular, sendo fundida de um lado com o calcário sólido do precipício, de cuja borda o priorado dominava um vale desolado a 3 milhas a oeste da vila de Anchester. Arquitetos e antiquários adoravam examinar esta estranha relíquia de séculos esquecidos, mas o povo do campo a odiava. Eles a odiavam centenas de anos antes, quando meus ancestrais moravam lá, e eles a odiavam agora, com o musgo e o mofo do abandono sobre ela. Eu não tinha passado um dia em Anchester antes de saber que vinha de uma casa amaldiçoada. E esta semana, operários explodiram Exham Priory e estão ocupados obliterando os vestígios de suas fundações. As estatísticas básicas da minha ancestralidade eu sempre soube, juntamente com o fato de que meu primeiro ancestral americano tinha vindo para as colônias sob uma estranha nuvem. De detalhes, no entanto, eu tinha sido mantido totalmente ignorante através da política de reticência sempre mantida pelos Delapores. Ao contrário de nossos vizinhos plantadores, raramente nos gabávamos de ancestrais cruzados ou outros heróis medievais e renascentistas. Nem qualquer tipo de tradição foi transmitido, exceto o que pode ter sido registrado no envelope lacrado deixado antes da Guerra Civil por todo o escudeiro para seu filho mais velho para abertura póstuma. As glórias que apreciávamos eram aquelas alcançadas desde a migração, as glórias de uma linha da Virgínia orgulhosa e honrada, ainda que um tanto reservada e antissocial. Durante a guerra, nossas fortunas foram extintas e toda a nossa existência mudou pelo incêndio de Carfax, nossa casa nas margens do James. Meu avô, avançado em anos, havia falecido naquela indignação incendiária, e com ele o envelope que nos ligava a todos ao passado. Posso recordar aquele incêndio hoje como eu vi. Então, aos 7 anos, com os soldados federais gritando, as mulheres gritando e os negros uivando e orando. Meu pai estava no exército, defendendo Richmond, e após muitas formalidades, minha mãe e eu fomos passados através das linhas para nos juntarmos a ele. Quando a guerra terminou, todos nos mudamos para o norte, de onde minha mãe tinha vindo, e eu cresci para a masculinidade, meia-idade e riqueza final como um yankee sólido. Nem meu pai, nem eu jamais soube o que nosso envelope hereditário continha, e quando eu me fundi na cinzentidão da vida empresarial de Massachusetts, perdi todo o interesse nos mistérios que evidentemente espreitavam muito atrás em minha árvore genealógica. Se eu tivesse suspeitado de sua natureza, com que alegria eu teria deixado Exham Priory para seu musgo, morcegos e teias de aranha. Meu pai morreu em 1904, mas sem nenhuma mensagem para me deixar, ou para meu único filho, Alfred, um menino sem mãe de 10 anos. Foi esse menino quem reverteu a ordem das informações da família,
Pois, embora eu pudesse lhe dar apenas conjecturas jocosas sobre o passado, ele me escreveu sobre algumas lendas ancestrais muito interessantes quando a última guerra o levou à Inglaterra em 1917 como um oficial de aviação. Aparentemente, os Delapores tinham uma história colorida e talvez sinistra, pois um amigo do meu filho, o capitão Edward Norris, do Royal Flying Corps, morava perto da sede da família em Manchester, e relatou algumas superstições camponesas que poucos romancistas poderiam igualar em selvageria e incredulidade. Norris, claro, não as levava a sério, mas elas divertiram meu filho e fizeram um bom material para suas cartas para mim. Foi essa lenda que definitivamente voltou minha atenção para minha herança transatlântica e me fez resolver comprar e restaurar a sede da família que Norris mostrou a Alfred em seu abandono pitoresco e se ofereceu para conseguir para ele por uma quantia surpreendentemente razoável, já que seu próprio tio era o atual proprietário. Comprei Exham Priory em 1918, mas fui quase imediatamente distraído de meus planos de restauração pelo retorno do meu filho como um inválido aleijado. Durante os 2 anos em que ele viveu, não pensei em nada além de seus cuidados, tendo até colocado meus negócios sob a direção de sócios. Em 1921, como me vi privado e sem rumo, um fabricante aposentado não mais jovem, resolvi desviar meus anos restantes com minha nova posse. Visitando Manchester em dezembro, fui entretido pelo capitão Norris, um jovem rechonchudo e amável que tinha muito respeito por meu filho, e garantiu sua ajuda na coleta de planos e anedotas para orientar a próxima restauração. Exham Priory em si, eu vi, sem emoção, uma mistura de ruínas medievais cambaleantes cobertas de líquenes e favos de mel com ninhos de gralhas, empoleiradas perigosamente em um precipício e desprovidas de pisos ou outras características interiores, exceto as paredes de pedra das torres separadas. À medida que recuperei gradualmente a imagem do edifício, como havia sido quando meu ancestral o deixou mais de 3 séculos antes, comecei a contratar trabalhadores para a reconstrução. Em todos os casos, fui forçado a sair da localidade imediata, pois os aldeões de Ancaster tinham um medo e ódio quase inacreditáveis do lugar. Este sentimento era tão grande que às vezes era comunicado aos trabalhadores externos, causando numerosas deserções. Enquanto seu escopo parecia incluir tanto o priorado quanto sua antiga família. Meu filho me disse que ele era um tanto evitado durante suas visitas porque era um de Lapoé, e agora me vi sutilmente ostracizado por uma razão semelhante, até que convenci os camponeses de quão pouco eu sabia sobre minha herança. Mesmo assim, eles me desgostavam taciturnamente, de modo que tive que coletar a maioria das tradições da vila por meio da mediação de Norris. O que as pessoas não podiam perdoar, talvez, era que eu tinha vindo para restaurar um símbolo tão aborrecível para elas. Pois, racionalmente ou não, eles viam Exham Priory como nada menos que um refúgio de demônios e lobisomens. Reunindo os contos que Norris coletou para mim e suplementando-os com os relatos de vários sábios que tinham estudado as ruínas, deduzi que Exham Priory ficava no local de um templo pré-histórico, uma coisa druídica ou anterior aos druidas, que deve ter sido contemporânea de Stonehenge. Que ritos indescritíveis foram celebrados ali, poucos duvidavam, e havia contos desagradáveis da transferência desses ritos para a adoração de Cibele, que os romanos haviam introduzido. Inscrições ainda visíveis no subporão traziam letras tão inconfundíveis como Div, OPS, Magna, Mat, sinal da Magna Mater, cuja adoração obscura uma vez foi inutilmente proibida aos cidadãos romanos. Manchester tinha sido o acampamento da Terceira Legião Augustana, como muitos restos atestam, e dizia-se que o templo de Cibele era esplêndido e cheio de adoradores que realizavam cerimônias sem nome sob as ordens de um sacerdote frígio. Contos acrescentavam que a queda da velha religião não pôs fim às orgias no templo, mas que os sacerdotes continuaram na nova fé sem mudança real. Da mesma forma, dizia-se que os ritos não desapareceram com o poder romano e que certos entre os saxões acrescentaram ao que restava do templo e lhe deram o contorno essencial que subsequentemente preservou, tornando-o o centro de um culto temido através de metade da heptarquia. Por volta de 1000 depois de Cristo, o lugar é mencionado em uma crônica como sendo um substancial priorado de pedra, abrigando uma ordem monástica estranha e poderosa e cercado por extensos jardins que não precisavam de muros para excluir uma população amedrontada.
nunca foi destruído pelos dinamarqueses, embora após a conquista normanda deva ter declinado tremendamente, já que não houve impedimento quando Henrique III concedeu o local ao meu ancestral Gilbert de la Poer, primeiro Barão Hexham, em 1261. Da minha família antes desta data não há relato maligno, mas algo estranho deve ter acontecido então. Em uma crônica há uma referência a um de la Poer como amaldiçoado por Deus em 1307, enquanto a lenda da vila não tinha nada além de medo maligno e frenético para contar do castelo que surgiu nas fundações do antigo templo e priorado. Os contos da lareira eram da descrição mais horripilante, todos os mais terríveis por causa de sua reticência assustada e evasão nebulosa. Eles representavam meus ancestrais como uma raça de demônios hereditários, ao lado dos quais Gilles de Retz e o Marquês de Sade pareceriam os mais verdadeiros novatos, e insinuavam sussurrando sua responsabilidade pelo desaparecimento ocasional de aldeões por várias gerações. Os piores personagens aparentemente eram os barões e seus herdeiros diretos. Pelo menos, mais se sussurrava sobre estes. Se de inclinações mais saudáveis, dizia-se, um herdeiro morreria cedo e misteriosamente para dar lugar a outro rebento mais típico. Parecia haver um culto interno na família, presidido pelo chefe da casa, e às vezes fechado, exceto para alguns membros. O temperamento, em vez da ancestralidade, era evidentemente a base deste culto, pois ele foi inserido por vários que se casaram com a família. Lady Margaret Trevor, da Cornualha, esposa de Godfrey, o segundo filho do quinto barão, tornou-se uma praga favorita das crianças em todo o campo, e a heroína demoníaca de uma balada antiga particularmente horrível, ainda não extinta perto da fronteira galesa. Preservado em baladas também, embora não ilustrando o mesmo ponto, está o conto hediondo de Lady Mary de la Poer, que logo após seu casamento com o conde de Shrewsfield foi morta por ele e sua mãe, ambos os assassinos sendo absolvidos e abençoados pelo sacerdote a quem confessaram o que não ousavam repetir ao mundo. Esses mitos e baladas, típicos como eram da superstição crua, me repeliam muito. Sua persistência e sua aplicação a uma linha tão longa de meus ancestrais eram especialmente irritantes, enquanto as imputações de hábitos monstruosos provaram ser desagradavelmente reminiscente do único escândalo conhecido de meus ancestrais imediatos, o caso do meu primo, o jovem Randolph Delaporte de Carfax, que foi entre os negros e se tornou um sacerdote vodú depois que ele retornou da Guerra Mexicana. Eu estava muito menos perturbado pelos contos mais vagos de lamentos e uivos no vale árido e varrido pelo vento sob o penhasco de calcário, dos fedores do cemitério após as chuvas da primavera, da coisa branca cambaleante e estridente na qual o cavalo de Sir John Cleve tinha pisado uma noite em um campo isolado, e do servo que tinha enlouquecido com o que viu no priorado à plena luz do dia. Essas coisas eram conhecimento espectral batido, e eu era naquela época um cético pronunciado. Os relatos de camponeses desaparecidos eram menos para serem descartados, embora não fossem especialmente significativos em vista do costume medieval. A curiosidade intrometida significava a morte, e mais de uma cabeça decepada havia sido publicamente mostrada nos bastiões, agora apagados, ao redor de Hexham Priory. Alguns dos contos eram extremamente pitorescos e me faziam desejar ter aprendido mais sobre mitologia comparada na minha juventude. Havia, por exemplo, a crença de que uma legião de diabos alados de morcego mantinha o sabbat das bruxas todas as noites no priorado. Uma legião cuja sustentação poderia explicar a abundância desproporcional de vegetais grosseiros colhidos nos vastos jardins. E mais vívida de todas, havia a épica dramática dos ratos. O exército em fuga de vermes obscenos que irrompera do castelo 3 meses após a tragédia que o condenou ao abandono. O exército magro, sujo e faminto que varrera tudo diante de si e devorara aves, gatos, cães, porcos, ovelhas e até mesmo 2 infelizes seres humanos antes que sua fúria fosse gasta. Ao redor desse exército de roedores inesquecível, todo um ciclo separado de mitos gira, pois ele se espalhou entre as casas da vila e trouxe maldições e horrores em seu rastro. Tal era o conhecimento que me assaltava enquanto eu insistia em concluir, com uma obstinação idosa, o trabalho de restaurar minha casa ancestral. Não se deve imaginar por um momento que esses contos formavam meu principal ambiente psicológico. Por outro lado, eu era constantemente elogiado e encorajado pelo capitão Norris e pelos antiquários que me cercavam e ajudavam.
Quando a tarefa foi concluída, mais de 2 anos após seu início, vi os grandes salões, paredes revestidas de madeira, tetos abobadados, janelas com mainéis e amplas escadarias com um orgulho que compensou totalmente o custo prodigioso da restauração. Cada atributo da Idade Média foi habilmente reproduzido, e as novas partes se misturaram perfeitamente com as paredes e fundações originais. A sede de meus pais estava completa, e eu ansiava por redimir, finalmente, a fama local da linha que terminava em mim. Eu residiria aqui permanentemente, e provaria que de la Poer, pois eu havia adotado novamente a grafia original do nome, não precisava ser um demônio. Meu conforto foi talvez aumentado pelo fato de que, embora Hexham Priory fosse medievalmente equipado, seu interior era, na verdade, totalmente novo e livre de velhos vermes e velhos fantasmas. Como eu disse, mudei-me em 16 de julho de 1923. Minha casa consistia em 7 servos e 9 gatos, dos quais as últimas espécies eu sou particularmente fã. Meu gato mais velho, Nigger Man, tinha 7 anos e tinha vindo comigo da minha casa em Bolton, Massachusetts. Os outros eu tinha acumulado enquanto vivia com a família do Capitão Norris durante a restauração do priorado. Por 5 dias, nossa rotina prosseguiu com a maior placidez, meu tempo sendo gasto principalmente na codificação de dados antigos da família. Eu agora tinha obtido alguns relatos muito circunstanciais da tragédia final e fuga de Walter de la Poer, que eu concebi como conteúdo provável do papel hereditário perdido no incêndio em Carfax. Parecia que meu ancestral foi acusado com muita razão de ter matado todos os outros membros de sua casa, exceto 4 confederados servos em seu sono, cerca de 2 semanas depois de uma descoberta chocante que mudou todo o seu comportamento, mas que, exceto por implicação, ele não revelou a ninguém, exceto talvez aos servos que o ajudaram, e depois fugiram além do alcance. Este massacre deliberado, que incluiu um pai, 3 irmãos e 2 irmãs, foi amplamente perdoado pelos aldeões, e tão frouxamente tratado pela lei que seu perpetrador escapou honrado, ileso e disfarçado para Virgínia. O sentimento geral sussurrado, sendo que ele havia expurgado a terra de uma maldição imemorial. Que descoberta havia provocado um ato tão terrível, eu mal conseguia conjecturar. Walter de la Poer deve ter conhecido por anos os contos sinistros sobre sua família, de modo que este material não poderia ter dado a ele nenhum impulso novo. Teria ele então testemunhado algum rito antigo apavorante ou tropeçado em algum símbolo terrível e revelador no priorado ou em suas proximidades? Ele era considerado um jovem tímido e gentil na Inglaterra. Na Virgínia, ele não parecia tanto duro ou amargo quanto assediado e apreensivo. Ele foi mencionado no diário de outro cavalheiro aventureiro, Francis Harley de Belleville, como um homem de justiça, honra e delicadeza sem igual. Em 22 de julho, ocorreu o primeiro incidente que, embora descartado levemente na época, assume um significado preternatural em relação aos eventos posteriores. Foi tão simples que foi quase insignificante e não poderia possivelmente ter sido notado nas circunstâncias. Pois deve ser lembrado que, como eu estava em um edifício praticamente novo e fresco, exceto pelas paredes, e cercado por uma equipe de servidores bem equilibrada, a apreensão teria sido absurda apesar da localidade. O que eu depois lembrei é meramente isto: que meu velho gato preto, cujos humores eu conheço tão bem, estava indubitavelmente alerta e ansioso a um ponto totalmente fora de acordo com seu caráter natural. Ele vagava de sala em sala, inquieto e perturbado, e farejava constantemente sobre as paredes que formavam parte da velha estrutura gótica. Eu percebo quão banal isso soa, como o inevitável cão na história de fantasmas que sempre rosna antes que seu mestre veja a figura lençolada. Ainda assim, eu não posso consistentemente suprimi-lo. No dia seguinte, um servo reclamou da inquietação entre todos os gatos da casa. Ele veio até mim no meu escritório, uma sala oeste elevada no 2º andar, com arcos ogivais, painéis de carvalho preto e uma janela gótica tripla com vista para o penhasco de calcário e vale desolado. E mesmo enquanto ele falava, eu vi a forma de ébano de Nigger Man rastejando ao longo da parede oeste e arranhando os novos painéis que sobrepunham a antiga pedra. Eu disse ao homem que devia haver algum odor singular ou emanação da antiga alvenaria, imperceptível aos sentidos humanos, mas afetando os órgãos delicados dos gatos, mesmo através da nova carpintaria. Isso eu realmente acreditei,
E quando o sujeito sugeriu a presença de ratos ou camundongos, eu mencionei que não havia ratos lá por 300 anos, e que mesmo os camundongos do campo dos arredores dificilmente poderiam ser encontrados nessas paredes altas, onde nunca tinham sido conhecidos por vaguear. Naquela tarde eu visitei o Capitão Norris, e ele me garantiu que seria bastante inacreditável que os camundongos do campo infestassem o priorado de uma forma tão repentina e sem precedentes. Naquela noite, dispensando como de costume um valet, eu me retirei para o quarto da torre oeste que eu havia escolhido como meu, alcançado a partir do estudo por uma escada de pedra e uma curta galeria. A primeira parcialmente antiga, a última totalmente restaurada. Esta sala era circular, muito alta e sem revestimento de madeira, sendo pendurada com tapeçarias que eu mesmo havia escolhido em Londres. Vendo que Niggerman estava comigo, fechei a pesada porta gótica e me retirei à luz das lâmpadas elétricas que tão inteligentemente falsificavam velas, finalmente desligando a luz e afundando na cama de dossel entalhada e com um dossel, com o venerável gato em seu lugar acostumado através de meus pés. Eu não puxei as cortinas, mas olhei para a estreita janela norte que eu enfrentava. Havia uma suspeita de aurora no céu, e os delicados traçados da janela estavam agradavelmente silhuetados. Em algum momento, eu devo ter adormecido silenciosamente, pois me lembro de uma sensação distinta de deixar sonhos estranhos, quando o gato começou violentamente de sua posição plácida. Eu o vi no fraco brilho auroral, cabeça esticada para a frente, pés dianteiros em meus tornozelos e pés traseiros esticados para trás. Ele estava olhando intensamente para um ponto na parede um tanto a oeste da janela, um ponto que para meu olho não tinha nada para marcá-lo, mas para o qual toda a minha atenção estava agora direcionada. E enquanto eu observava, eu sabia que Niggerman não estava inutilmente excitado. Se a tapeçaria realmente se moveu, eu não posso dizer. Eu acho que sim, muito ligeiramente. Mas o que posso jurar é que por trás dela eu ouvi um baixo e distinto farfalhar como de ratos ou camundongos. Em um momento, o gato tinha saltado corporalmente na tapeçaria de triagem, trazendo a seção afetada para o chão com seu peso e expondo uma parede úmida e antiga de pedra, remendada aqui e ali pelos restauradores e desprovida de qualquer vestígio de invasores roedores. Niggerman correu para cima e para baixo no chão por esta parte da parede, arranhando a tapeçaria caída e aparentemente tentando às vezes inserir uma pata entre a parede e o chão de carvalho. Ele não encontrou nada, e depois de um tempo retornou cansado para seu lugar através de meus pés. Eu não tinha me movido, mas eu não dormi novamente naquela noite. Pela manhã, questionei todos os servos e descobri que nenhum deles havia notado nada de incomum, exceto que a cozinheira se lembrava das ações de um gato que havia descansado no parapeito de sua janela. Este gato tinha uivado em alguma hora desconhecida da noite, acordando a cozinheira a tempo para que ela o visse disparar propositadamente para fora da porta aberta escada abaixo. Eu sonequei ao meio-dia, e à tarde visitei novamente o Capitão Norris, que ficou extremamente interessado no que eu lhe contei. Os incidentes estranhos, tão leves, mas tão curiosos, apelaram ao seu senso do pitoresco e extraíram dele uma série de reminiscências do conhecimento fantasmagórico local. Estávamos genuinamente perplexos com a presença de ratos, e Norris me emprestou algumas armadilhas e verde-pares que eu fiz os servos colocarem em locais estratégicos quando voltei. Eu me retirei cedo, estando muito sonolento, mas fui atormentado por sonhos do tipo mais horrível. Eu parecia estar olhando de uma altura imensa para uma gruta crepuscular, com a água batendo nos joelhos, onde um demônio barbudo suinocultor dirigia com seu cajado um rebanho de animais fungosos e flácidos, cuja aparência me enchia de uma repugnância indizível. Então, quando o suinocultor pausou e acenou com a cabeça sobre sua tarefa, um enxame poderoso de ratos choveu sobre o abismo fétido e caiu para devorar animais e homens da mesma forma. Desta visão terrível, fui abruptamente acordado pelos movimentos de Niggerman, que tinha estado dormindo como de costume através de meus pés. Desta vez, eu não tive que questionar a fonte de seus rosnados e assobios e do medo que o fez afundar suas garras no meu tornozelo, inconsciente de seu efeito. Pois em todos os lados da câmara as paredes estavam vivas com som nauseante, o deslizamento verminoso de ratos vorazes e gigantescos. Não havia agora aurora para mostrar o estado da tapeçaria, a seção caída da qual tinha sido substituída,
mas eu não estava muito assustado para acender a luz. Quando as lâmpadas saltaram para o brilho, eu vi uma agitação hedionda por toda a tapeçaria, fazendo com que os desenhos um tanto peculiares executassem uma dança da morte singular. Este movimento desapareceu quase imediatamente, e o som com ele. Saltando para fora da cama, eu cutuquei a tapeçaria com o cabo longo de uma panela de aquecimento que descansava perto, e levantei uma seção para ver o que estava embaixo. Não havia nada além da parede de pedra remendada, e até mesmo o gato tinha perdido sua percepção tensa de presenças anormais. Quando examinei a armadilha circular que tinha sido colocada na sala, descobri que todas as aberturas foram acionadas, embora nenhum vestígio permanecesse do que tinha sido pego e tinha escapado. Mas sono estava fora de questão, então, acendendo uma vela, abri a porta e saí na galeria em direção às escadas para o meu estudo, Niggerman seguindo em meus calcanhares. Antes que tivéssemos alcançado os degraus de pedra, no entanto, o gato disparou à frente de mim e desapareceu descendo o antigo voo. Enquanto eu descia as escadas, eu me tornei subitamente consciente de sons na grande sala abaixo, sons de uma natureza que não poderia ser confundida. As paredes revestidas de carvalho estavam vivas com ratos correndo e se aglomerando, enquanto Niggerman estava correndo com a fúria de um caçador frustrado. Alcançando o fundo, eu acendi a luz, que desta vez não fez com que o ruído diminuísse. Os ratos continuaram seu tumulto, estampando com tal força e distinção que eu poderia finalmente atribuir aos seus movimentos uma direção definida. Estas criaturas, em números aparentemente inesgotáveis, estavam envolvidas em uma migração estupenda de alturas inconcebíveis para alguma profundidade concebivelmente ou inconcebivelmente abaixo. Eu agora ouvi passos no corredor e, em outro momento, 2 servos abriram a porta maciça. Eles estavam procurando na casa por alguma fonte desconhecida de perturbação que tinha jogado todos os gatos em um pânico rosnando e os tinha feito mergulhar precipitadamente por vários lances de escadas e agachar-se, miando, em frente à porta fechada para o subporão. Eu perguntei a eles se eles tinham ouvido os ratos, mas eles responderam negativamente. E quando me virei para chamar sua atenção para os sons nos painéis, eu percebi que o ruído tinha cessado. Com os 2 homens, eu desci até a porta do subporão, mas encontrei os gatos já dispersos. Mais tarde eu resolvi explorar a cripta abaixo, mas por enquanto eu meramente fiz uma ronda das armadilhas. Todas estavam armadas, mas todas estavam sem inquilinos. Satisfazendo-me de que ninguém tinha ouvido os ratos, exceto os felinos e eu sentei no meu estudo até de manhã, pensando profundamente e recordando cada fragmento de lenda que eu tinha desenterrado a respeito do edifício que eu habitava. Eu dormi um pouco na manhã, recostando-me na única cadeira confortável da biblioteca que meu plano medieval de mobiliário não conseguiu banir. Mais tarde, eu telefonei para o capitão Norris, que veio e me ajudou a explorar o subporão. Absolutamente nada de anormal foi encontrado, embora não pudéssemos reprimir um arrepio ao saber que este cofre foi construído por mãos romanas. Cada arco baixo e pilar maciço era romano, não o romano degradado dos saxões desajeitados, mas o classicismo severo e harmonioso da época dos Césares. De fato, as paredes abundavam em inscrições familiares aos antiquários que repetidamente tinham explorado o lugar. Coisas como P. Jetai, Prompt Dona, e Ele Praec, Ves Pontifex. A referência a Atis me fez tremer, pois eu tinha lido Catulo e sabia algo sobre os ritos hediondos do deus oriental, cuja adoração era tão misturada com a de Cibele. Norris e eu, à luz de lanternas, tentamos interpretar os desenhos estranhos e quase apagados em certos blocos de pedra irregularmente retangulares, geralmente considerados altares, mas não conseguimos entender nada deles. Lembramos que um padrão, uma espécie de sol irradiado, era considerado por estudiosos para implicar uma origem não romana, sugerindo que esses altares tinham sido meramente adotados pelos sacerdotes romanos de algum templo mais antigo e talvez aborígene no mesmo local. Em um desses blocos havia algumas manchas marrons que me fizeram imaginar. O maior, no centro da sala, tinha certas características na superfície superior que indicavam sua conexão com fogo, provavelmente ofertas queimadas. Tais eram as visões naquela cripta diante de cuja porta os gatos tinham uivado e onde Norris e eu agora determinamos passar a noite. Sofás foram trazidos pelos servos, que foram informados para não se importarem com quaisquer ações noturnas dos gatos,
e Niggerman foi admitido tanto para ajuda quanto para companhia. Decidimos manter a grande porta de carvalho, uma réplica moderna com fendas para ventilação, bem fechada. E com isso atendido, nós nos retiramos com as lanternas ainda acesas para aguardar o que pudesse ocorrer. O cofre era muito profundo nas fundações do priorado e indubitavelmente muito abaixo na face do penhasco de calcário saliente, com vista para o Vale Desolado. Que tinha sido o objetivo dos ratos esgueirando-se inexplicáveis, eu não podia duvidar, embora por quê eu não conseguia dizer. Enquanto estávamos lá expectantes, eu encontrei minha vigília ocasionalmente misturada com sonhos semi-formados, dos quais os movimentos inquietos do gato através de meus pés me despertariam. Estes sonhos não eram saudáveis, mas horrivelmente como o que eu tinha tido na noite anterior. Eu vi novamente a gruta crepuscular e o suinocultor com suas bestas fungosas indizíveis chafurdando na imundície, e enquanto eu olhava para estas coisas, elas pareciam mais próximas e mais distintas. Tão distintas que eu quase podia observar suas características. Então eu observei as características flácidas de um deles, e acordei com tal grito que Niggerman se assustou, enquanto o capitão Norris, que não tinha dormido, riu consideravelmente. Norris poderia ter rido mais, ou talvez menos, se ele soubesse o que era que me fez gritar. Mas eu não me lembrei até mais tarde. O horror final muitas vezes paralisa a memória de uma forma misericordiosa. Norris me acordou quando os fenômenos começaram. Do mesmo sonho pavoroso, eu fui chamado por seu suave tremor e seu incentivo para ouvir os gatos. De fato, havia muito para ouvir, pois além da porta fechada na cabeça dos degraus de pedra, havia um verdadeiro pesadelo de miados felinos e garras, enquanto Niggerman, desatento de seus semelhantes do lado de fora, estava correndo excitadamente ao redor das paredes de pedra nua, nas quais eu ouvia a mesma babel de ratos correndo que tinha me perturbado na noite anterior. Um terror agudo agora surgiu dentro de mim, pois aqui estavam anomalias que nada normal poderia bem explicar. Estes ratos, se não as criaturas de uma loucura que eu compartilhei com os gatos sozinhos, devem estar cavando e deslizando em paredes romanas que eu tinha pensado serem de blocos sólidos de calcário. A menos que talvez a ação da água através de mais de 17 séculos tivesse comido túneis sinuosos que corpos de roedores tinham desgastado claros e amplos. Mas mesmo assim, o horror espectral não era menor, pois se estes eram vermes vivos, por que Norris não ouviu sua comoção repugnante? Porque ele me exortou a observar Niggerman e ouvir os gatos do lado de fora, e porque ele adivinhou selvaticamente e vagamente o que poderia tê-los despertado. No momento em que eu tinha conseguido dizer a ele, tão racionalmente quanto eu podia, o que eu pensava que estava ouvindo, meus ouvidos me deram a última impressão desvanecendo-se do esgueiramento, que tinha recuado ainda mais para baixo, muito por baixo deste mais profundo dos subporões, até que pareceu como se todo o penhasco abaixo estivesse cheio de ratos em busca. Norris não estava tão cético quanto eu tinha antecipado, mas em vez disso pareceu profundamente comovido. Ele me fez um gesto para notar que os gatos na porta tinham cessado seu clamor, como se desistindo dos ratos por perdidos, enquanto Niggerman teve uma explosão de renovada inquietação e estava arranhando freneticamente ao redor da parte inferior do grande altar de pedra no centro da sala, que estava mais perto do sofá de Norris do que do meu. Meu medo do desconhecido era neste ponto muito grande. Algo surpreendente tinha ocorrido, e eu vi que o capitão Norris, um homem mais jovem, mais robusto e presumivelmente mais naturalmente materialista, foi afetado totalmente, tanto quanto eu mesmo. Talvez por causa de sua familiaridade íntima e ao longo da vida com a lenda local. Nós não podíamos, por enquanto, fazer nada além de observar o velho gato preto enquanto ele apalpava com fervor decrescente na base do altar, ocasionalmente olhando para cima e miando para mim, daquela maneira persuasiva que ele usava quando ele queria que eu realizasse algum favor para ele. Norris agora pegou uma lanterna perto do altar e examinou o lugar onde Niggerman estava apalpando, ajoelhando-se silenciosamente e raspando os líquenes de séculos que uniam o bloco pré-romano maciço ao chão tesselado. Ele não encontrou nada, e estava prestes a abandonar seu esforço quando eu notei uma circunstância trivial que me fez tremer, mesmo que implicasse nada mais do que eu já tinha imaginado. Eu contei a ele sobre isso,
E nós dois olhamos para sua manifestação quase imperceptível, com a fixidez da descoberta e reconhecimento fascinados. Era apenas isto: que a chama da lanterna colocada perto do altar estava ligeiramente, mas certamente tremendo de uma corrente de ar que não tinha recebido antes, e que veio indubitavelmente da fenda entre o chão e o altar, onde Norris estava raspando os líquenes. Passamos o resto da noite no estudo brilhantemente iluminado, discutindo nervosamente o que deveríamos fazer a seguir. A descoberta de que algum cofre mais profundo do que a alvenaria mais profunda, conhecida dos romanos subjacentes a esta pilha amaldiçoada, algum cofre não suspeitado pelos antiquários curiosos de 3 séculos, teria sido suficiente para nos excitar sem qualquer fundo do sinistro. Como era, o fascínio tornou-se duplo. E nós pausamos em dúvida se deveríamos abandonar nossa busca e deixar o priorado para sempre em cautela supersticiosa, ou gratificar nosso senso de aventura e enfrentar quaisquer horrores que pudessem nos aguardar nas profundezas desconhecidas. Pela manhã, tínhamos nos comprometido e decidido ir a Londres para reunir um grupo de arqueólogos e homens científicos aptos a lidar com o mistério. Deve ser mencionado que, antes de deixar o subporão, nós tínhamos inutilmente tentado mover o altar central, o que agora reconhecemos como o portão para um novo poço de medo sem nome. Que segredo abriria o portão? Homens mais sábios do que nós teriam que encontrar. Durante muitos dias em Londres, o capitão Norris e eu apresentamos nossos fatos, conjecturas e anedotas lendárias a 5 autoridades eminentes. Todos homens em quem se podia confiar para respeitar quaisquer revelações familiares que explorações futuras pudessem desenvolver. Descobrimos que a maioria deles estava pouco disposta a zombar, mas em vez disso intensamente interessada e sinceramente simpática. É dificilmente necessário nomeá-los todos, mas eu posso dizer que eles incluíram Sir William Brinton, cujas escavações em Troad citaram a maior parte do mundo em seus dias. Enquanto todos nós pegamos o trem para Anchester, eu me senti equilibrado na borda de revelações assustadoras, uma sensação simbolizada pelo ar de luto entre os muitos americanos na morte inesperada do presidente do outro lado do mundo. Na noite de 7 de agosto, chegamos a Hexham Priory, onde os servos me asseguraram que nada de incomum tinha ocorrido. Os gatos, até mesmo o velho Niggerman, tinham estado perfeitamente plácidos, e nenhuma armadilha na casa tinha sido acionada. Nós iríamos começar a explorar no dia seguinte, aguardando o qual eu atribuí quartos bem equipados a todos os meus hóspedes. Eu mesmo me retirei em meu próprio quarto da torre, com Niggerman através de meus pés. O sono veio rapidamente, mas sonhos hediondos me assaltaram. Havia uma visão de uma festa romana como a de Trimalchio, com um horror em um prato coberto. Então veio aquela coisa danada e recorrente sobre o suinocultor e sua matilha imunda na gruta crepuscular. No entanto, quando eu acordei, estava em plena luz do dia, com sons normais na casa abaixo. Os ratos, vivos ou espectrais, não tinham me perturbado, e Niggerman estava dormindo tranquilamente. Ao descer, eu descobri que a mesma tranquilidade tinha prevalecido em outros lugares. Uma condição que um dos sábios reunidos, um sujeito chamado Thornton, dedicado ao psíquico, de forma bastante absurda, atribuiu ao fato de que eu tinha agora sido mostrado a coisa que certas forças tinham desejado me mostrar. Tudo estava agora pronto, e às 11 da manhã, todo o nosso grupo de 7 homens, carregando poderosos holofotes elétricos e implementos de escavação, desceu ao subporão e trancou a porta atrás de nós. Niggerman estava conosco, pois os investigadores não encontraram ocasião para desprezar sua excitabilidade. E estavam de fato ansiosos para que ele estivesse presente em caso de manifestações obscuras de roedores. Nós notamos as inscrições romanas e desenhos de altar desconhecidos apenas brevemente, pois 3 dos sábios já os tinham visto, e todos conheciam suas características. A atenção primordial foi dada ao altar central momentoso, e dentro de 1 hora, Sir William Brinton tinha causado que ele inclinasse para trás, equilibrado por alguma espécie desconhecida de contrapeso. Havia agora revelado tal horror que teria nos oprimido se não estivéssemos preparados. Através de uma abertura quase quadrada no chão ladrilhado, espalhada em um lance de degraus de pedra tão prodigiosamente desgastados que era pouco mais do que um plano inclinado no centro, havia uma série horripilante de ossos humanos ou semi-humanos. Aqueles que retiveram sua colocação como esqueletos mostravam atitudes de medo, pânico
e sobre todos estavam as marcas de roedor, roídos impiedosamente. Os crânios denotavam nada menos que completa idiotice, cretinismo ou um primitivismo sem nome. Acima dos degraus infernalmente espalhados, arqueava-se uma passagem descendente aparentemente esculpida na rocha sólida, e por ela fluía uma corrente de ar. Esta corrente não era uma rajada súbita e nociva como a de um cofre selado, mas sim uma brisa fria, com algo de frescor nela, um frescor antigo, esquecidamente ancestral. Não hesitamos muito tempo, mas começamos a limpar tremendo uma passagem pelos degraus. Foi então que Sir William, examinando atentamente as paredes talhadas, fez a observação estranha de que a passagem, de acordo com a direção dos sulcos das ferramentas, devia ter sido escavada de baixo para cima. Devo agora ser muito deliberado e escolher minhas palavras com cuidado. Depois de arar alguns degraus em meio aos ossos roídos, vimos que havia luz adiante. Não qualquer fosforescência mística ou ilusão espectral, mas luz do dia real, embora filtrada, que não poderia vir a não ser de fendas ocultas nos penhascos que davam para o vale desolado. Que tais fendas tivessem escapado da observação exterior não era de espantar, pois não só o vale é completamente desabitado, como os penhascos são tão altos e protuberantes que apenas um aeronauta poderia estudar sua face em detalhe. Mais alguns degraus e nossas respirações foram literalmente arrancadas de nós pelo que vimos. Tão literalmente que Thornton, o investigador psíquico, desmaiou ali mesmo nos braços do homem atônito atrás dele. Norris, o rosto rechonchudo, agora completamente branco e flácido, simplesmente soltou um grito inarticulado, enquanto eu, creio que ofeguei ou silvei de horror e cobri meus olhos. O homem atrás de mim, o único do grupo mais velho do que eu, soltou o clichê "Meu Deus", na voz mais quebrada que já ouvi. De 7 homens cultos, apenas Sir William Brinton manteve sua compostura, o que só engrandece sua coragem, pois foi ele quem liderou o grupo e deve ter visto o horror primeiro. Era uma gruta crepuscular de altura colossal, estendendo-se mais longe do que qualquer olho podia alcançar. Um mundo subterrâneo de mistério ilimitado e de sugestões aterradoras. Havia edifícios e outros restos arquitetônicos. Em um olhar tomado de pavor, eu vi um padrão estranho de túmulos, um círculo selvagem de monólitos, uma ruína romana com cúpula baixa, uma pilha saxônica espalhada e um edifício inglês primitivo de madeira. Mas todos eles eram anões diante do espetáculo macabro apresentado pela superfície geral do solo. Por metros e metros ao redor dos degraus se estendia um emaranhado insano de ossos humanos, ou ao menos de ossos tão humanos quanto aqueles nos degraus. Como um mar espumoso, espalhavam-se alguns dispersos partidos, mas outros total ou parcialmente articulados como esqueletos. Estes últimos invariavelmente em posturas de frenesi demoníaco, como se estivessem lutando contra uma ameaça ou agarrando outras formas com intenção canibal. Quando o Dr. Trask, o antropólogo, se curvou para classificar os crânios, encontrou uma mistura degenerada que o confundiu completamente. Eram, na maioria, inferiores ao homem de Piltdown na escala evolutiva, mas em cada caso, definitivamente humanos. Muitos eram de grau superior, e uns poucos eram crânios de tipos supremos, sensivelmente desenvolvidos. Todos os ossos estavam roídos, principalmente por ratos, mas em parte por outros da própria matilha semi-humana. Misturados com eles estavam muitos ossos diminutos de ratos, membros caídos do exército letal que selou a antiga epopeia. Pergunto-me se algum homem entre nós viveu e manteve sua sanidade após aquele dia hediondo de descobertas. Nem Hoffman, nem Huysmans poderiam conceber uma cena mais selvagemente inacreditável, mais freneticamente repulsiva ou mais goticamente grotesca do que a gruta crepuscular pela qual nós 7 cambaleamos. Cada um tropeçando em revelação após revelação e tentando, por puro instinto de autopreservação, evitar pensar nos eventos que devem ter ocorrido ali há 300.000, 2.000 ou 10.000 anos atrás. Era a antecâmara do inferno. E o pobre Thornton desmaiou novamente quando Trask lhe disse que algumas das criaturas esqueléticas deviam ter caminhado como quadrúpedes pelas últimas 20 ou mais gerações. O horror se acumulou sobre o horror à medida que começamos a interpretar os restos arquitetônicos. As criaturas quadrúpedes, com seus ocasionais recrutas da classe bípede, foram mantidas em currais de pedra, de onde, sem dúvida, emergiram em seu último delírio de fome ou de pavor dos ratos. Havia grandes manadas delas, evidentemente engordadas com vegetais grosseiros,
cujos restos ainda podiam ser encontrados como uma espécie de ensilagem pútrida no fundo de imensos depósitos de pedra, mais antigos que Roma. Agora eu sabia por que meus ancestrais tinham jardins tão vastos. Quisera Deus que eu pudesse esquecer. O propósito dessas manadas não foi necessário perguntar. Sir William, de pé com seu holofote na ruína romana, traduziu em voz alta o ritual mais repugnante que já encontrei e falou da dieta do culto antediluviano que os sacerdotes de Cibele encontraram e adotaram. Norris, apesar de sua experiência nas trincheiras, mal conseguia andar em linha reta ao sair do edifício inglês. Era um matadouro e uma cozinha, ele esperava por isso. Mas era demais ver instrumentos domésticos ingleses naquele lugar e ler grafites familiares, alguns datando de tão recentemente quanto 1610. Eu não conseguia entrar naquele edifício. Aquele edifício cujas atividades infernais foram interrompidas apenas pela adaga de meu ancestral Walter de la Poer. O que ousei explorar foi o baixo prédio saxão, cuja porta de carvalho havia tombado. Ali, encontrei uma fileira de 10 celas de pedra com barras de ferro enferrujadas. 3 ainda continham inquilinos, todos esqueletos de alto grau, e no dedo indicador de um deles encontrei um anel de sinete com o meu próprio brasão. Sir William descobriu um cofre com celas muito mais antigas sob a capela romana, mas estas estavam vazias. Abaixo delas havia uma cripta baixa com caixas de ossos dispostas formalmente, algumas ostentando inscrições paralelas de teor terrível, em latim, grego e na língua da Frígia. Enquanto isso, o Dr. Trask havia aberto um dos túmulos pré-históricos, trazendo à luz crânios que eram apenas ligeiramente mais humanos que os de um gorila e que ostentavam esculturas ideográficas indescritíveis. Por entre todo esse horror, meu gato caminhava imperturbável. Uma vez vi-o monstruosamente empoleirado no topo de uma montanha de ossos e me perguntei que segredos poderiam se esconder por trás de seus olhos amarelos. Tendo apreendido, mesmo que levemente, as revelações aterradoras desta área crepuscular, uma área tão horrivelmente prenunciada pelo meu sonho recorrente, voltamo-nos então para aquela profundidade aparentemente ilimitada da caverna de meia-noite, onde nenhum raio de luz do penhasco conseguia penetrar. Jamais saberemos que mundos estígios, sem visão, bocejam além da curta distância que ousamos adentrar, pois ficou decidido que tais segredos não são bons para a humanidade. Mas havia o suficiente ao nosso redor para nos absorver completamente, pois não havíamos avançado muito quando os holofotes revelaram aquela infinidade amaldiçoada de poços nos quais os ratos haviam festejado, e cuja súbita escassez de reabastecimento os levou primeiro a atacar as manadas vivas das criaturas famintas, e depois a irromper do priorado naquela orgia histórica de devastação que os camponeses jamais esqueceram. Deus! Aqueles poços negros de carniça, abarrotados de ossos cerrados, crânios partidos, caixas torácicas escavadas. Aqueles abismos de pesadelo, sufocados por ossadas de pithecanthropoides, celtas, romanos e ingleses de incontáveis séculos profanos. Alguns estavam cheios, e ninguém podia dizer quão profundos haviam sido. Outros ainda se estendiam além do alcance dos nossos holofotes, povoados por fantasias inomináveis. E o que dizer dos ratos desgraçados que tropeçaram nessas armadilhas enquanto rastejavam cegos nesse tártaro horripilante? Uma vez, meu pé escorregou junto à beira de uma borda horrivelmente bocejante e fui tomado por um instante de pânico estático, uma espécie de medo tão intenso que se confundia com êxtase. Devo ter ficado ali meditando por muito tempo, pois não avistava mais nenhum dos meus companheiros, exceto o rechonchudo capitão Norris. Então veio um som, vindo daquela distância tinta e limitada, mais distante do que eu jamais julgara ser possível. E vi meu velho gato preto disparar por mim como um deus egípcio alado, correndo direto para o abismo do desconhecido. Mas eu não fiquei muito atrás, pois naquele segundo não havia mais dúvida. Era o rastejar macabro daqueles ratos infernais nascidos do demônio, sempre à cata de novos horrores, e determinados a me conduzir até as cavernas risonhas no centro da terra, onde Nyarlathotep, o deus sem rosto e insano, uiva cegamente ao som de flautas tocadas por músicos idiotas e amorfos. Meu holofote se apagou, mas mesmo assim eu corri. Ouvi vozes, miados, ecos, mas acima de tudo ouvia-se o rastejar ímpio e insidioso, elevando-se, como um cadáver inchado e rígido que sobe gentilmente à superfície de um rio oleoso, fluindo sob pontes de ônix infindas rumo a um mar negro e pútrido. Algo esbarrou em mim.
Algo macio, úmido, gelatinoso. Devem ter sido os ratos. O exército viscoso, devorador, faminto, que se alimenta dos mortos e dos vivos. Por que os ratos não deveriam comer um de lá, da mesma forma que um de Lapoer come aquilo que é proibido? A guerra devorou meu menino, que se danem todos, e os Yankees devoraram Cax com chamas e queimaram o avô de Lapore. E o segredo não. Eu lhes digo, eu não sou aquele demônio suinocultor na gruta crepuscular. Aquilo não era o rosto gordo de Edward Norris naquela coisa fétida e fungosa. Quem diz que eu sou um de Lapoer? Mas meu menino morreu, um Norris, herdar as terras de um de Lapoer? Isso é voodoo, eu lhes digo. Aquele maldito ofídio pintado amaldiçoe você, Thornton. Eu vou lhe ensinar a desmaiar diante do que a minha família conhece. Pelo sangue, seu porco fedorento, eu vou lhe ensinar o sabor do saber proibido. Você ousa me negar essa sabedoria? Magna Mater, Atis. Dia da gaitza da Odan, agus basduna hort, donas dolas hort, agus leatza. Ungl. É isso que dizem que eu balbuciei quando me encontraram 3 horas depois na escuridão. Me encontraram agachado sobre o corpo rechonchudo e meio devorado do Capitão Norris, com meu próprio gato saltando e rasgando a minha garganta. Agora eles destruíram Hexham Priory. Tiraram meu niggerman de mim. E me trancaram nesta sala almofadada com grades em Hanwell. Sussurram coisas temerosas sobre minha hereditariedade e minhas experiências. Thornton está na sala ao lado, mas eles não me deixam falar com ele. Também tentam suprimir a maior parte dos fatos sobre o priorado. Quando falo do pobre Norris, eles me acusam de algo abominável. Mas eles devem saber que não fui eu. Eles precisam saber que foram os ratos rastejantes, sorrateiros, cujo farfalhar nunca me permitirá dormir. Os ratos demoníacos que se movem atrás do estofamento desta cela e me chamam para horrores maiores do que qualquer um já conheceu. Os ratos nas paredes.